Boa noite, professor. Tudo bem? O senhor está me ouvindo também? O senhor está no céu, mas eu estou ouvindo excelente. E ele certamente está nos ouvindo também. Tudo bem? Ótimo. Professor, Prazer. professor Renato, vamos iniciar então. Primeiro, agradecer a todo mundo aí que está entrando nessa live. Sejam todos bem-vindos. O CBCO tem no seu DNA a inovação por mais de 28 anos de história. Hoje nós inovamos também nas redes sociais. Nossa primeira live direcionada aos oftalmologistas e temos a honra de receber o professor Dr. Renato Ambrosio Júnior, referência mundial em cirurgia refrativa e ceratocone. Pesquisador, professor, palestrante, Dr. Renato Ambrosio Júnior é um dos médicos oftalmologistas profissionais com maior número de publicações com elevado impacto científico. Atualmente, é presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa, atende no Rio de Janeiro e agora também no CBCO, em Goiânia, e é cofundador do BRAIN, Brazilian Artificial Intelligence Network in Medicine, e o idealizador da campanha Violet June, e autor do livro Tem o Ceratocone e Agora. Nosso coordenador do Departamento de Cirurgia Refrativa do CBCO, seja bem-vindo à sua nova casa, professor Renato. Obrigado. Um grande prazer estar aqui com você, Rafael, e fazer parte do CBCO, que é uma instituição, vamos dizer assim, sem palavras para dizer quanto eu estou feliz, porque é uma referência do Brasil de qualidade, ensino com tantos amigos, tantos colegas que trabalham no CBCO há tantos anos, Marcos Ávila, Francisco Lima, Durval, o Benis, vários colegas que realmente eu fico muito feliz de estar participando junto com vocês. Professor Renato, em nome de toda a equipe do CBCO, nós que estamos muito felizes por o senhor estar ingressando na equipe e podendo dividir esse conhecimento que o senhor tem na cirurgia refrativa. Antes da gente falar do primeiro curso de cirurgia refrativa que teremos aqui na região, vai ser o primeiro, a gente queria que o senhor dissesse para nós um pouquinho do impacto da cirurgia refrativa na prática da oftalmologia. Porque a gente sabe que a subespecialidade passou por uma grande evolução. Ela não só é uma especialidade hoje para procedimentos estéticos, mas ela também tem todo um caráter funcional. Então, quais os objetivos que a gente deve estar atento em relação a esse tema da cirurgia refrativa? E por que e como podemos mudar esse mindset dos colegas médicos oftalmologistas em relação a esse tema? Bom, Rafael, um tema interessante você começar o nosso bate-papo com esse tipo de, vamos dizer assim, de comentário e até provocação da gente falar sobre cirurgia refrativa como uma subespecialidade da oftalmologia que eu acho que impactou em todos os aspectos a prática da oftalmologia. Não só nas cirurgias de correção do grau, mas em todos os aspectos, até, vamos dizer assim, relacionados com a parte de você tratar clientes e não doentes. Mas é importante a gente entender que a cirurgia refrativa ela trouxe uma necessidade de evolução, principalmente para você fazer a cirurgia refrativa ficar mais segura e mais eficiente. E, com certeza, essa tecnologia ligada à cirurgia refrativa, ela impactou o tratamento de várias doenças. Começando, claro, com a cirurgia da catarata, que hoje é uma cirurgia refrativa por excelência, a cirurgia refrativa da catarata, eu diria que é a cirurgia refrativa mais comum realizada no mundo hoje é a cirurgia da catarata, e certamente o cirurgião da catarata que não tem essa consciência refrativa, ele está literalmente perdendo grandes oportunidades para ajudar os pacientes de formas, vamos dizer assim, mais eficazes e sem precedentes na vida de várias e várias pessoas. Quando a gente fala em cirurgia refrativa e impacto para doenças, a gente fala de várias doenças da córnea. Claro, o ceratocone está no topo dessa lista, porque evitar o ceratocone, a ectasia pós-cirurgia de correção na córnea, passou a ser uma das principais obrigações da gente no pré-operatório. E, certamente, o tratamento do ceratocone veio vamos dizer assim, a ser revolucionado com as tecnologias relacionadas à cirurgia refrativa, que eu chamo de cirurgia terapêutica. Eu não gosto de usar o termo estético, né? Eu falo que a cirurgia não é para você ficar mais ou menos esteticamente, vamos dizer assim, aceitável, mais bonito. Eu diria que a cirurgia refrativa é para dar liberdade visual e satisfação com a qualidade da visão que o paciente tem. Essa liberdade visual vai melhorar a qualidade de vida. E a questão estética, que a gente mistura muito, porque na língua inglesa eles usam muito a palavra cosmético. Só que cosmético não é exatamente apenas estético, é um pouco ligado ao conceito de ser eletivo, de ser opcional. Então a cirurgia refrativa,
ela é um procedimento opcional. Na grande maioria dos casos, a cirurgia é uma opção. E, eventualmente, tem algumas situações que a gente vê que é realmente uma necessidade. E existe o conceito de cirurgia terapêutica. E essa cirurgia terapêutica é para fazer o paciente voltar a enxergar a reabilitação visual, muitas vezes sem óculos, mas, eventualmente, quando o óculos funciona, isso passa a ser até a questão de sucesso para a cirurgia refrativa terapêutica. Com certeza, doutor Renato. E nesse momento aí, a gente com certeza abriu a mente para esses temas que o senhor abordou com muita certeza. Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria dizer para todos que estão assistindo que no finalzinho tem uma surpresinha aí aos colegas oftalmologistas, tem uma surpresinha que eu quero falar para vocês com muito carinho. Então fica até o final, que é uma coisa bem legal. Doutor Renato, na sua trajetória acadêmica e profissional, o conhecimento e a tecnologia envolvida na cirurgia refrativa vem aumentando os resultados. Se o senhor concordar comigo, como? Bom, a tecnologia está sempre em evolução. Eu tive a oportunidade de ver, quando eu era até antes de fazer faculdade de medicina, quando eu era adolescente, a cirurgia refrativa sob o ponto de vista de família. Meu pai começou a cirurgia refrativa logo quando era a cirurgia de ceratotomia radial, e eu lembro dele vibrando com as tecnologias que chegavam. O paquímetro ultrassônico, por exemplo, o estudo de você ver o ponto da córnea mais fino passou a ser possível depois com o mapa paquimétrico. O estudo da topografia passou a ser tomografia. Então, toda essa evolução, ela tem basicamente dois grandes, vamos dizer assim, impulsionadores: segurança e eficácia. Então, a gente quer fazer a cirurgia ficar mais segura e cada vez mais segura, sabendo qual a cirurgia mais segura do ponto de vista de estrutura da córnea, de qualidade visual para o paciente, e também eficácia, você conseguir uma previsibilidade cada vez maior. Isso começa realmente na cirurgia de correção visual a laser e vai transposto certamente para a cirurgia da catarata, com o cálculo da lente, e não só o cálculo da lente, mas a escolha da melhor lente, que vai dar a melhor performance visual do ponto de vista óptico, para o paciente ter mais liberdade visual e mais satisfação com qualidade de vida. Doutor Renato, o que temos de novidade, assim, de maior relevância nesse tema da cirurgia refrativa atualmente? Bom, tem muita coisa que a gente pode falar. A gente pode falar de tecnologia de diagnóstico. A gente trabalha, vamos dizer, de forma até bastante ativa para colaborar com o desenvolvimento do conhecimento sobre diagnóstico, na propedêutica que a gente chama multimodal, a topografia com P de Paulo evoluiu para a tomografia, que você tem o Shine, você tem a tecnologia do OCT, da coerência óptica, que também vê a camadinha de célula superficial da córnea. A gente tem o estudo biomecânico da córnea, o estudo da qualidade visual, das aberrações ópticas que o paciente tem, isso além da miopia e do astigmatismo, que são as aberrações de baixa ordem, ou a hipermetropia, para as aberrações de alta ordem, para entender a qualidade visual. Todo esse entendimento da qualidade visual, da estrutura da córnea, vai aumentar a gente ter mais capacidade de individualizar o tratamento mais, vamos dizer assim, seguro e mais eficiente, com mais chance de sucesso para o paciente. E dessa forma a gente faz a cirurgia ficar mais segura. A gente pode falar da tecnologia de laser, você tem o Exmer Laser, que realmente está chegando num patamar de qualidade, realmente, se você pensar no Broadbeam, que foi lançado na década de 90, com o que a gente consegue com Flying Spot hoje, que a gente vai ter, que tem disponível, está sendo instalado agora aí no CBCO, né? Está nos finalmente aí dessa fantástica obra aí de excelência para trazer a tecnologia de ponta, junto com o laser de Fento II. E essa tecnologia de cirurgia personalizada realmente faz uma diferença muito grande, porque a gente pode individualizar o tratamento e, eventualmente, aumentar muito a capacidade de visão que o paciente eventualmente tem. E, claro, a cirurgia refrativa, como qualquer cirurgia, tem que ser colocada no ponto de vista de entendimento de risco, benefício e limitação. Isso realmente é uma das bandeiras que eu mais, vamos dizer assim, defendo do ponto de vista de orientar o paciente, de educar o paciente para tomar as decisões mais corretas e, eventualmente, aumentar a chance de sucesso, porque o paciente consciente ele tem muito mais chance de ter um resultado mais adequado. Mas eu gostaria de destacar um conceito que não é muito ligado exatamente só à tecnologia. Como você falou a palavra, o mindset do cirurgião refrativo, que é constante evolução. Mas existe um grupo americano
que é o Colégio Internacional de Cirurgia Refrativa e Ciências Visuais, que promove a ideia da cirurgia refrativa se tornar uma verdadeira especialidade dentro da medicina, diferente de uma subespecialidade, é uma superespecialidade. Claro que a oftalmologia é um pré-requisito para você ser um cirurgião refrativo, mas você, para se tornar um cirurgião refrativo, você tem que ter um treinamento que começa na avaliação das propostas que a cirurgia vai trazer. Eu costumo perguntar para vários colegas que vêm me visitar qual o objetivo da cirurgia refrativa. E a resposta é muito interessante, porque muitas vezes eles já estudaram, leram meus artigos, meu livro, fazem a cirurgia personalizada. O objetivo é fazer uma frente de onda plana. O objetivo é você minimizar as aberrações ópticas. O objetivo é você ter uma visão melhor do que 20/15. Realmente, esses objetivos não são errados de você buscar, mas se você estiver só buscando isso, você eventualmente não está atrás do maior, vamos dizer assim, objetivo da cirurgia refrativa, que é literalmente deixar o paciente satisfeito. E é claro que aquela equação, que é uma equação relativamente filosófica de, vamos dizer assim, de filosofia de Botequim, felicidade é igual à sua realidade dividido pela sua expectativa. Se você não trabalha a expectativa do paciente no pré-operatório, a sua capacidade de entregar o resultado que é sucesso, que na verdade é o paciente ficar satisfeito, vai ficar relativamente comprometido. Então, tudo começa na educação do paciente. E dentro desse conceito, a gente precisa realmente ter consciência que todas as etapas do nosso trabalho têm importância. Desde do atendimento, vamos dizer assim, da marcação da consulta, da marcação da cirurgia, pós-operatório, todas essas etapas, a gente precisa de contar com pessoas que vão ajudar a gente a fazer o nosso trabalho para a gente conseguir que essa experiência do paciente seja de sucesso. E certamente a gente está sempre aprendendo, porque a gente tem que ter humildade e consciência da necessidade de estar sempre tentando melhorar para poder aumentar as nossas chances de sucesso. Renato, muito interessante. Eu até queria fazer uma pergunta. Da mesma maneira que nós falamos sobre as inovações e o caminho da refrativa, que com certeza vai virar uma super especialidade, não uma subespecialidade, em relação às complicações, também elas têm diminuído em relação aí às tecnologias, às inovações, aos estudos? Poderia falar um pouquinho para a gente sobre a questão dessas complicações cirúrgicas? Certamente. O manejo das complicações, a gente tem estudado complicações. Na verdade, o primeiro artigo que eu escrevi da literatura do PubMed é uma revisão sistemática de complicação em LASIK. Na época, muita gente falava complicação de LASIK, o pessoal pensava diretamente em complicação na hora de você cortar a córnea para fazer o flap. E tem muito mais complicações. A gente começa a ver que as complicações começam no pré-operatório, no peroperatório e no pós-operatório. No peroperatório, claro que no LASIK a construção do flap pode ser um momento de você ter vários tipos de irregularidade, você tem que saber manusear cada situação dessa como cirurgião para você poder ajudar o paciente da melhor forma possível. Mas o objetivo maior de você manusear a complicação, na verdade, de você trabalhar as complicações, vamos dizer assim, é você trabalhar para prevenir as complicações. E você previne as complicações começando pelo pré-operatório. É claro que se você não faz um pré-operatório bem feito, a sua chance de evitar alguns problemas vai ser minimizada. Você vai ter que correr atrás e a sua técnica cirúrgica vai ter que compensar essa situação. E muitas vezes você, por melhor que seja cirurgião, você não vai conseguir ter esse sucesso. Então, no pré-operatório você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, avaliação, muita gente fala, poxa, por que você é tão criterioso nessa avaliação pré-operatória? Eu pergunto, qual a visão do paciente sem correção? Porque essa visão, se você não mediu, você não viu o impacto da cirurgia para ele sem correção depois. E às vezes, por exemplo, um paciente jovem hipermétrope, ele tem uma visão relativamente boa. E você tem que tomar cuidado com essa visão relativamente boa, porque no pós-operatório ele vai ficar um pouco míope no início, ele vai ter a impressão que a visão até piorou. Então, se você conseguir trabalhar desde o pré-operatório o entendimento do que o paciente pode, precisa e deve fazer, você vai ter mais chance de sucesso depois. É claro que a cirurgia tem que ser feita com o máximo de, vamos dizer assim, excelência. Você tem que ter tecnologia de ponta, você tem que ter conhecimento e, é claro, que o zelo. E esse é o triângulo que eu, vamos dizer assim, promovo para você ter qualidade. A tecnologia é fundamental, mas ela não faz tudo sozinho. Você tem que ter conhecimento para aplicar a tecnologia. Muitas vezes, só o conhecimento sem ter tecnologia para aplicar
você vai ter literalmente uma situação mais difícil. Mas se você não fizer isso considerando o melhor para o paciente, que é o que eu chamo de zelo, a gente vai realmente ter mais chance de problema. Então, minimizar as complicações é, desde o pré-operatório, você orientar e prever as questões que podem ser prevenidas para você aumentar a chance de sucesso. Uma das complicações mais comuns é a questão da disfunção lacrimal, por exemplo. O paciente que vai fazer a cirurgia refrativa, principalmente hoje em dia, por causa da máscara que a gente está usando em relação à proteção do Covid-19, essa máscara resseca o olho, faz o paciente ficar menos tolerante à lente de contato, o paciente está mais no computador, mais nas telas. Isso aumenta também a disfunção lacrimal. Então, se você não prevê que esse paciente tem uma chance maior de ter um olho seco grave no pré-operatório, por meio dessa avaliação no pré-operatório da disfunção lacrimal, você vai estar minimizando as chances de sucesso. É por isso que a gente precisa fazer uma avaliação sistematicamente consistente e ter uma rotina para você estar pronto, desde a avaliação da anamnese até a avaliação do grau que o paciente tem, escolher a melhor técnica para você poder fazer o manejo pré-operatório da melhor forma possível. É claro que muita gente se preocupa com a complicação mais temida e mais grave, que na minha opinião é a ectasia. E é claro que a ectasia, a gente tem muito trabalho para tentar prevenir a ectasia, e quanto mais a gente sabe, eventualmente mais a gente tem consciência que não sabe tudo, que precisa saber mais, e está aí a nossa eventual necessidade e relevância de continuar nesse planeta para continuar evoluindo e ajudar nessa evolução, que é o que dá, vamos dizer assim, o nosso prazer da nossa existência no planeta, você tem que continuar melhorando. E a ectasia é a complicação mais grave, mas não é a única complicação. Então, muita gente pergunta, posso operar? E você vê uma avaliação na tomografia, no display Belli-Ambrosi do Pentacam, especificamente tem um desenho amarelo. E será que isso é o que está o único problema desse paciente? Na verdade, às vezes o paciente é um hipermétrope jovem, que tem uma visão de 20/25 sem correção, e essa hipermetropia latente que ele tem, talvez não seja o momento de você corrigir na córnea. Talvez se você otimizar a superfície ocular e esperar um pouco mais, seja melhor. Agora, se for um paciente míope jovem, a cirurgia de ablação de superfície pode ser uma excelente indicação se ele tiver uma miopia baixa. E se for um míope mais alto, você pode eventualmente não operar na córnea e fazer uma lente fáscica. E isso realmente faz uma grande diferença. A lente fáscica, hoje em dia, tem um grande perfil de segurança, é extremamente aceitável por causa do furinho central e periférico que permite a troca de humor aquoso da câmera posterior para a câmera anterior. Tem as lentes de câmera anterior também. E quando o paciente já é um presbítero mais avançado, já tem uma disfunção lenticular, a gente começa a falar numa cirurgia de refrativa da catarata, vamos dizer assim, antecipada. Mas isso tem que ser feito muito, muito, muito objetivamente, de forma bem individualizada, tentando ajudar o paciente da melhor forma possível. Professor, a gente está aí há poucos dias do curso que o senhor vai ministrar aqui na região, né? E é o primeiro curso de refrativa da região. E o senhor vai abordar diversos temas e mostrar aos médicos o funcionamento da suíte Alcon, a suíte refrativa da Alcon, que o CBCO adquiriu aqui para que possa fazer as cirurgias, e o senhor vai fazer o curso baseado neste aparelho, né? Qual o impacto para o paciente deste aparelho, desse suíte refrativa da Alcon? Então, eu trabalho com essa suíte refrativa da Alcon, que é de uma empresa chamada Wavelight, uma empresa na Alemanha, em Erlangen, e eu visitei essa empresa algumas vezes. Uma vez até eu fui com a minha esposa para visitar essa empresa e vi realmente a excelência que é feita. É como se você... Tem outras tecnologias que são boas. Vamos dizer assim, eu trabalho como consultor de outras empresas também, e a grande questão da tecnologia é você falar qual é a melhor, a Mercedes ou a BMW. As duas são excelentes. Se você souber usar bem, uma vai ser mais interessante que a outra, dependendo da sua preferência, dependendo daquela característica. Mas a suíte Alcon Wavelight, ela tem hoje o que a gente chama de tecnologia de excelência, tanto para o Exmer Laser, com o SX500, que é um laser que faz a cirurgia personalizada, hoje ligada à topografia, que é o estudo da superfície da córnea. Você faz o tratamento contura, que realmente dá uma chance muito grande de você melhorar a visão que o paciente tem com óculos. É claro que eu tomo muito cuidado com essa questão de
sedução do paciente, de convencimento do paciente no pré-operatório, com as explicações sobre supervisão, sobre melhorar a qualidade de visão. Isso realmente não é uma boa estratégia, porque é aquela coisa, se você promete demais, por melhor que você entregue, você vai ter mais chance de dificuldade. E no caso, a cirurgia do laser de fento segundo, que realmente é um laser, vamos dizer assim, que faz o tratamento para construir o flap e para outros tratamentos, no caso, a tecnologia do laser de fento segundo, de todas as aplicações que a gente tem, a tunelização para o implante do anel no tratamento de ceratocone é que eu acho que tem mais relevância. Então, a gente tem condição de fazer a cirurgia da ablação de superfície, do LASIK e do implante do anel intraestromal no tratamento do ceratocone, com realmente uma excelência que eu posso dizer que a gente faz isso da melhor forma possível. Eu não gosto de colocar, vamos dizer assim, modéstia à parte, eu falo da melhor forma possível. Mas eu não gosto de falar que a gente faz melhor do que os outros. A gente faz isso no melhor patamar de qualidade que pode existir hoje. E realmente é isso que a gente está sempre buscando. Tentar fazer isso da melhor forma possível e evoluir nessa melhor forma possível também. O senhor já até pincelou o próximo tema que eu vou abordar, mas acho que convém talvez a gente fazer mais uma fala nesse sentido, que a gente sabe que o paciente ele é único, né? O paciente tem que ser sempre olhado individualmente, com as suas ansiedades, a maneira com que ele vê a vida, como ele vê a questão de uso ou não de óculos, Então a gente falou um pouquinho sobre essa questão do tratamento personalizado, né? Essas tecnologias que o senhor abordou agora, na última fala, elas conseguem oferecer esse grau de personalização? E o que a gente pode, além disso, ainda pensar nessa questão da personalização do atendimento? Sem dúvida. Quando eu comecei a fazer cirurgia personalizada, o conceito de cirurgia personalizada era literalmente ligar um exame. Ele caiu. Ou a gente caiu. Não, ele. Como que tá aí? Aí travou os dois ou só do teu? Ah, tá. Então vai nesse. A gente está com um probleminha na conexão. Agora acho que tudo vai entrar novamente e a gente conclui a pergunta. Opa, eu acho que caiu, agora já voltou. Voltamos. Eu não sei até que... Um momentinho. Aí, pronto, voltando. Nós estávamos conversando um pouquinho sobre se essas tecnologias conseguem uma personalização, né, do atendimento, sabendo que o paciente é único, aí o senhor estava discorrendo quando deu uma travadinha. Isso. Então, a tecnologia realmente pega a gente. Você vê a tecnologia personalizada, está literalmente sendo personalizada aqui as dificuldades. Mas é exatamente isso. Quando eu comecei a fazer cirurgia personalizada, era ligar o disquete que eu tinha, né, depois veio o flop A, agora é tudo online, do aparelho até o laser. Isso era personalização. E hoje em dia eu chamo de cirurgia personalizada, 100% personalizada, o conceito de você escolher a melhor técnica para cada paciente. Às vezes é melhor fazer ablação de superfície, às vezes é melhor fazer o LASIK, e dependendo do LASIK você pode fazer algumas modificações no flap, mais espesso, o tamanho do flap, tudo isso tem que ser pensado para você tentar escolher a melhor técnica do ponto de vista de segurança e eficácia. E muitas vezes a cirurgia não é com X-Men, a gente vai para dentro para fazer o implante da lente fáscica, ou às vezes o paciente tem um problema, e essa questão terapêutica começa a ficar, vamos dizer assim, de forma mais relevante. E às vezes o paciente sabe que tem um problema, às vezes ele vem sem saber que tem ceratocone, por exemplo, e diagnostica isso no pré-operatório. Então, a educação do paciente é muito importante nesse sentido. E, certamente, a escolha da técnica já é um passo aí na personalização, na individualização do tratamento. Eu costumo falar que a gente não trata a córnea do olho direito, a gente trata um paciente. Atrás
dessa córnea tem um paciente, esse paciente precisa ser entendido do seu ponto de vista de ansiedade, de medos, de necessidades, e a gente saber conjugar aqueles três verbos, o que pode, o que precisa e o que deve fazer. E eu sempre falo, pode tudo, é fácil. Pode? Ah, pode. Tem que ver se vale a pena, tem que ver se deve. E deve sempre fazer da melhor forma possível. E dessa forma a gente vai respondendo as perguntas importantes que a gente vai fazendo para poder ajudar o paciente sempre da melhor forma possível. Professor, a gente vai abrir uma pequena exceção aqui, porque nós temos uma pergunta, e aí é Opa, interessante, não é uma pergunta às vezes muito técnica da oftalmologia, mas a gente achou interessante até para o senhor responder. Acho que é a Luciana, é isso? Irei realizar minha cirurgia refrativa para miopia e astigmatismo. Posso ficar cega? então, essa pergunta é uma pergunta muito honesta. Existem duas grandes perguntas que o paciente faz. Doutor, é garantido? Doutor, eu posso ficar cego? Eu vou dar três garantias para o paciente sempre. Uma, a gente não fica nesse planeta para sempre. Dois, a gente garante que faz da melhor forma possível. Isso é um compromisso, não é uma garantia, é mais do que uma garantia, é um super compromisso, até antes de ser com o paciente, comigo mesmo. E a outra garantia é que se o médico garantir mais do que isso, provavelmente ele está mentindo ou não sabe o que está falando. E das duas, eu não acho que vale a pena seguir com esse tipo de conduta. A questão de ficar cego, a chance de você ter uma complicação muito grave é muito pequena. E, eventualmente, a gente vê na literatura, o americano ele fez alguns trabalhos, por exemplo, de fazer a cirurgia do LASIK nos dois olhos, isso na época do mixerato, está falando aí, final da década de 90, esses estudos vieram, a chance de você ser atropelado numa rodovia é maior do que você ter uma infecção fazendo LASIK nos dois olhos. Isso é estatística, isso é estudo, e na minha forma de ver, é manipulação de argumento para você tentar justificar fazer a cirurgia dos dois olhos. Eu justifico fazer, por exemplo, a cirurgia dos dois olhos com o seguinte argumento. Quando eu estava no meu fellow, né, eu fiz um fellow cirúrgico em Seattle, na Universidade de Washington, e uma das pacientes que eu operei, de LASIK nos dois olhos, ela teve infecção em um olho. Eu percebi esse infiltrado na periferia do flap dela, eu colhi esse material, em menos de 24 horas a gente sabia que era um gram positivo, a gente tratou adequadamente. No final de 3 meses depois da cirurgia, esse olho estava com visão melhor do que o outro, apesar de ter tido uma infecção, que é um problema relativamente grave. Agora, tratar adequadamente, identificar no momento certo, fazer a conduta correta para você minimizar, eventualmente, uma sequela, você consegue mudar esse problema para um desfecho bastante, vamos dizer assim, razoável e de sucesso. Por outro lado, a gente vê casos de infecção bilateral quando operaram em dias diferentes. Isso é uma coisa que pode acontecer. E, eventualmente, a gente viu isso acontecer de forma até, vamos dizer assim, em grandes casos, em grandes números de casos. Então, fazer a cirurgia dos dois olhos no mesmo dia é extremamente segura. E eu falo para o paciente que é ele que escolhe. 85%, 90% das pessoas preferem fazer no mesmo dia. A chance de ficar cego, perder visão completamente, é muito pequena com uma cirurgia refrativa. Eu diria que com a cirurgia refrativa em si, a chance de ficar cego é muito pequena ou inexiste. Agora, a chance de você ficar cego, se você enxerga, qualquer pessoa tem, mesmo não operando. Então, às vezes essas perguntas do paciente, elas são relativamente, vamos dizer assim, até inadequadas, mas por trás disso a gente tem que respeitar a ansiedade do paciente, tem que saber, junto com muita tranquilidade, empatia e conhecimento, passar essa tranquilidade que o paciente quer. E essa tranquilidade não pode ser uma tranquilidade com um falso, vamos dizer assim, uma falsa ilusão que está tudo bem, que tudo vai ficar perfeito. O paciente quer isso. Eu vou falar, aí muitas vezes eu falo, eu gostaria de ter o poder de garantir que você vai ficar bem. Mas eu garanto que se eu tiver essa garantia, eu não estou falando a verdade. E a gente tem que trabalhar para fazer o paciente, vamos dizer assim, ficar confortável, seguro, confiante e otimista para a gente fazer a cirurgia funcionar da melhor forma possível. Professor, a gente abriu essa exceção de fazer as perguntas, não tinha até uma programação de uma exposição somente, mas porque tem mais uma segunda pergunta que casa com essa, que é do consultório do dia a dia, né? O paciente pergunta, eu vou perder a visão mesmo, né?
Por isso que eu gostei de fazer, a gente gostou de fazer essa pergunta para o senhor. E a outra é uma também do dia a dia. A Rosane Lopes, ela pergunta assim, a miopia pode voltar depois da cirurgia, né? E aí pode estender para qualquer grau, né? Se o grau pode voltar, o grau que ela tinha, pode voltar depois da cirurgia? Pode. Vamos dizer assim, a chance de você ter grau, vamos dizer, falar cientificamente. Hoje em dia a gente fala de medicina baseada em evidência. Se você vai para o site do FDA, você vai para os estudos clínicos de cirurgia de correção visual laser, LASIK, PRK, o SMILE ou a lente fáscica, você vai ter resultados, vamos dizer assim, que você pode realmente citar para o paciente. Mas em vez de ficar botando esse monte de informação, esse monte de número, esse monte de percentual, o paciente ele é 100% ele mesmo, entendeu? Então, a chance dele ficar independente de óculos é mais de 90%. Mas a gente tem que entender que se essa miopia voltar, ela pode voltar por vários mecanismos diferentes. Uma das coisas que pode acontecer é o olho continuar crescendo. E alguns pacientes, mesmo depois dos 30, 40 anos, a esclera tem alguma fragilidade e essa questão da miopia progressiva precisa ser avaliado. Isso precisa ser avaliado não só pela questão do grau, porque esse paciente tem a questão da retina, tem a questão do nervo óptico que precisam ser avaliados. Essa semana mesmo, uma paciente de alta miopia, que eu coloquei uma lente fáscica tórica, teve um descolamento periférico da retina. E se você não faz esse mapeamento, você não vai perceber isso. E, eventualmente, isso pode acontecer com, sem ou apesar da cirurgia. Quando eu comecei na cirurgia refrativa, tinha a questão do mixerátomo com anel de sucção na base vítrea. E eu cheguei a fazer aquela câmara de Miyake na época da residência do Instituto Tadeu Civintal, junto com o Dr. Guirelli, que era o especialista de retina, a gente tentando estudar, e ele falou assim, Renato, não precisa fazer nada disso, a cirurgia refrativa não só não aumenta a chance de descolar a retina, como até diminui a chance. Mas como diminui a chance? Diminui a chance porque o paciente tem a oportunidade de fazer um mapeamento de retina, que é uma coisa que, eventualmente, ele não vai buscar espontaneamente, de uma forma tão comum como se ele for fazer uma cirurgia bem feita. Agora, se você vai fazer uma cirurgia refrativa e não faz esse mapeamento, você não só não está deixando essa oportunidade acontecer, você está perdendo a oportunidade, mas você está aumentando o risco de ter um problema, porque se essa retina descola depois de um LASIK, isso vai estar ligado ao LASIK de uma forma causa e consequência, e é muito difícil, se não impossível, você tirar essa relação da cabeça das pessoas. Eu tive a chance, durante o fellow, de ver um paciente com descolamento de retina, que tinha 20/20 de visão, com menos 9,5 de miopia, e esse paciente, olha, eu falei, você está com descolamento de retina. Então, foi tratado, e eventualmente ele até desistiu de fazer a cirurgia, mas eu acho que o pré-operatório de cirurgia refrativa ajudou ele a ter um resultado muito melhor, porque ele fez um tratamento da retina dele com a mácula ainda totalmente colada, então evitou o problema maior. Então a gente tem que entender o que pode acontecer, que pode levar uma pessoa com, sem ou apesar de cirurgia ficar com problemas visuais graves, tal, esse medo de cegueira, e fazer a avaliação. O objetivo da avaliação pré-operatória não é só ver se a córnea pode ser operada, se o olho seco está bom, se tem ou não tem catarata, qual é a qualidade da visão, aberração óptica, tamanho da pupila, biomecânica da córnea, tudo isso é importante, mas tem que ver a saúde ocular. Tem que ver se o paciente tem chance de ter glaucoma. Se ele tiver chance de ter glaucoma, documenta o nervo óptico da melhor forma possível e o campo visual. E entende que a avaliação do pós-operatório da pressão precisa ser feita de uma forma mais cuidadosa. E quando você começa a entender da necessidade de você se preocupar com a córnea no pós-operatório de um paciente de cirurgia de correção visual laser, do ponto de vista de avaliar a pressão, você começa a se preocupar com a avaliação da pressão de qualquer paciente, porque a córnea ela pode variar de fina a grossa, de menos rígida, de mais rígida, em qualquer pessoa, independente de ter feito uma cirurgia. Claro que a cirurgia vai ser uma variável muito mais, vamos dizer assim, acentuada nessa questão aí do estudo da córnea. E a córnea também, do ponto de vista de glaucoma, é um fator de risco independente até da pressão. A gente tem vários estudos que mostram isso. E, no caso, o estudo biomecânico, ele vem não só para ajudar na segurança da cirurgia refrativa, e no caso do tratamento do ceratocone, mas, certamente, o maior impacto pode ser para você avaliar um paciente com glaucoma. A susceptibilidade desse nervo óptico tem a ver com a estrutura da córnea, porque a esclera, a lâmina cribriforme, vai ter tudo uma relação, vamos dizer assim, bem direta. Então, é mais um exemplo que a gente lembra que a cirurgia refrativa trouxe um impacto que, eventualmente, se bem entendido, consciente, vai fazer diferença no manejo de complicações e de situações além da própria correção do grau.
O Andrei fala sobre o ceratocone, o senhor já até pincelou, né, a questão de ceratocone refrativa, se o senhor quiser aí dar uma palavrinha sobre isso. Bom, ceratocone, eu lembro que há exatamente 10 anos atrás, a gente estava levando para o Congresso Brasileiro, Europeu, Americano, um vídeo ceratocone, uma nova subespecialidade dentro da oftalmologia. E muita gente criticou, porque na verdade, e hoje em dia eu acho até que não é uma subespecialidade, é para ser uma super especialidade, mas dentro da cirurgia refrativa terapêutica. Nessa época a gente até fez um editorial para diferenciar a cirurgia refrativa eletiva da cirurgia refrativa terapêutica. E é muito importante entender isso. Muitas vezes eu vejo essa confusão até na questão das dúvidas dos colegas, porque o objetivo da cirurgia é o paciente ficar feliz. E quando você faz uma cirurgia de um paciente que tem 12 graus de miopia, sem ceratocone, o objetivo dele é ficar com o mínimo de grau possível para enxergar sem óculos. Isso é uma situação diferente daquele paciente que você faz uma cirurgia para reabilitar a visão dele. Ele não enxerga com óculos, tem muita distorção de alta ordem, aberração óptica de alta ordem, que o óculos esferocilíndrico não funciona. A lente de contato ele não está adaptando, ele precisa de uma cirurgia. Essa cirurgia, se você chega com 7 graus de miopia, com 2 de astigmatismo, com 20, 30 de visão, isso pode ser um super sucesso numa cirurgia de ceratocone, e isso seria um verdadeiro desastre numa cirurgia de correção visual a laser. Então, entender o que você está buscando, se é reabilitação visual ou se é liberdade visual, é muito importante. E é claro que isso muitas vezes não é totalmente dicotomizado, não é preto ou branco. Você tem aquele cinza no meio e você tem que saber entender e saber julgar o que o paciente pode, precisa e deve. Então, a cirurgia terapêutica não é assim, é terapêutico ou refrativo. Você tem muitas nuances no meio do caminho, é por isso que cada caso precisa ser bem individualizado. Mas no caso do ceratocone, eu falo que a gente quebrou um paradigma e que a gente trouxe um paradoxo. Na verdade, vários paradoxos. Mas quando eu fiz a minha residência, no final da década de 90, só tinha transplante penetrante para o ceratocone. Hoje a gente tem anel, crosslinking, combinação de laser com crosslinking, muita coisa relacionada à lente intraocular, fáscica, pseudofáscica, que pode ajudar o paciente com ceratocone. Nessa situação, a gente quebrou o paradigma que não tem mais só o transplante, tem muita coisa para fazer. E quando você vai fazer, por que você vai fazer, realmente traz uma certa confusão. E aí eu falo que a questão paradoxal é, quando precisa operar, tem que operar logo. Mas se não precisa operar, tem que tomar cuidado se deve. Quando é que precisa operar, então? Quando a visão está ruim, apesar de óculos, lente de contato, ele não está com uma boa visão, a reabilitação visual ainda é uma das indicações mais importantes, mas cada vez mais a gente fala em não deixar o ceratocone progredir. O ceratocone é uma doença progressiva, mas não necessariamente todo caso progride. E muitas vezes casos jovens não progridem. Eu trabalhei com a colaboração com um colega que é o Juan Abad da Colômbia, que ele realmente se preocupou em mostrar, e a gente colaborou com alguns casos nossos também, de pacientes que têm follow-up até de mais de 5 anos, com estabilidade sem fazer cirurgia. Então, tem que ter progressão, eventualmente, documentada, ou grande risco de ter progressão para você indicar o crosslink. E indicar o crosslink, você tem que entender, vale a pena fazer? Qual é a visão que o paciente tem? Qual é a progressão que aconteceu? E muitas vezes você tomar a decisão de fazer e de não fazer está certo e errado se você não souber justificar. Está certo se você souber justificar. E muitas vezes, menos é mais. Eu acho que aquela história até de falar para o paciente qual é a diferença do remédio e do veneno. Muita gente fala a dose. E tem outras diferenças também que a gente tem que destacar, mas isso talvez seja um papo com outra conversa. Mas a gente tem que saber quando fazer, porque o mesmo tratamento pode ser muito bom para o paciente, ou então muito iatrogênico para o mesmo paciente, dependendo até do momento. Então, realmente todo esse raciocínio de individualização serve tanto para a cirurgia refrativa eletiva como para a cirurgia refrativa terapêutica, que deve ser bem entendida de acordo com o que o paciente precisa. Professor Renato, eu tô realmente ansioso pelo curso que o senhor vai ministrar aqui em Goiânia, porque nesses 50 minutos de conversa, a quantidade de temas que o senhor abordou e a qualidade das res,postas na base científica é impressionante. O senhor recebeu aí diversas homenagens aí nos comentários. E a gente caminhando para o final, eu queria que o senhor comentasse um pouco com os colegas que estão presentes aí na live,
sobre o curso que vai ser realizado agora, aqui no dia 11 e no dia 12 de março, aqui no CBCO, né, com a presença do senhor ministrando o curso, comentasse um pouco sobre ele, e aí fiquem até o final que tem uma surpresinha que eu ainda não falei. Obrigado por tocar no curso. Realmente, eu gosto muito eu aprendo muito sempre quando eu preparo algum tipo de apresentação. Amanhã mesmo tem de manhã uma apresentação com um colega que foi meu colega de fellow, na época que eu estava nos Estados Unidos, em Seattle, ele ficou lá, um colega venezuelano que ficou nos Estados Unidos, ele está na Universidade do Sul da Flórida e eu vou estar participando do Grand Round com ele lá. Então, preparei a aula hoje aqui no final do atendimento antes das cirurgias, hoje foi um dia bem corrido, e quando eu estava preparando, eu lembrei de muita coisa que a gente comentou aqui hoje. Então, eu acho que nessa forma de você preparar a aula, de você preparar algum tipo de explanação, você elabora e você até aprende muito mais. Né? Eu falo que quando o objetivo é você estar sempre aprendendo, e a gente aprende a aprender, e eu falo que é aprender a forma de ensinar. E quando você ensina, você aprende mais. Então, realmente, essa consciência de você tentar ajudar, de você evoluir sempre é o grande objetivo. E esse curso, eu sempre preparo um curso tentando passar o que eu gostaria de ter aprendido quando eu estava, vamos dizer assim, começando na cirurgia refrativa. E até um colega português que estava aqui comigo, ele me perguntou, mas onde é que você aprendeu isso? Eu falei assim, olha, eu aprendi isso, eu não sei onde é que eu aprendi isso, porque no meu fellow, eu fiz LASIK com microcerátomo, não tinha eye tracker, o laser era totalmente diferente, então realmente você aprende a aprender e manter essa questão, vamos dizer assim, de estar sempre reciclando e atualizando, porque se eu achar que a cirurgia que eu faço hoje ela é perfeita e não vai evoluir mais, é o primeiro grande passo para eu realmente começar um processo menos, vamos dizer assim, positivo, e para você continuar melhorando, você tem que estar com um mindset de evolução. E isso tem muito a ver com a questão de você preparar uma apresentação, de você dar uma olhada na literatura, de você estar tentando o tempo todo estar, vamos dizer assim, up to date para poder contribuir e ajudar as pessoas da melhor forma possível. Então, esse é o tema, eu gostei muito, muito feliz quando a gente chegou nesse título de excelência em cirurgia refrativa, porque excelência não é perfeição. Excelência é como se você fosse uma super otimização, e essa otimização é constante. Então, a gente vai falar desde a avaliação do paciente no pré-operatório, vai falar de técnica cirúrgica, vai falar de manejo de complicação, vai falar de prevenção de complicação, e tudo isso precisa ser entendido. E é claro que o objetivo não é esgotar sempre o assunto. Eu acho que um curso de 2 dias, por melhor que ele seja ministrado, ele não vai conseguir fazer uma formação, mas é despertar cada um para poder saber. E educar nada mais é do que você conseguir extrair de cada um o melhor do ponto de vista do conhecimento que ele eventualmente pode ter. E isso é o nosso objetivo nesse curso, de fazer uma contribuição e eventualmente trabalhar, eventualmente no futuro, com uma plataforma digital, com essa plataforma online que a gente tem hoje, que pode ajudar bastante a construir realmente, fazendo uma tribo, fazendo uma rede de discussão, para a gente poder estar sempre evoluindo e motivado para fazer isso da melhor forma possível. E cirurgia refrativa, com certeza, é uma especialidade que a gente tem que fazer, sendo ela ou não reconhecida como especialidade separada. Eu acho que isso até não é o mais importante, mas é a ideia de fazer a cirurgia refrativa como um procedimento que a gente pode ajudar o paciente de uma forma realmente sem precedente. E isso tanto do ponto de vista eletivo como do ponto de vista terapêutico. E entendendo o pode, precisa e deve, a gente vai sempre estar um pouco mais próximo de fazer o que a gente chama de cirurgia com sucesso, que é o paciente ficar satisfeito e nós mesmos também satisfeitos com o nosso trabalho. Professor, vou caminhar para nós finalizarmos a nossa conversa, dizendo que essa foi a nossa primeira live aqui do CBCO, foi um grande sucesso, grande participação dos colegas. Convidar todos os colegas para realizar o curso que o senhor vai ministrar com a gente aqui no CBCO, um curso aí com o professor Dr. Renato Ambrosio, não é toda hora, né? E a gente já sabe que vai ter discussão de casos, cirurgia ao vivo, hands-on, então é um curso bem completinho, apesar dos 2 dias. E aí vem a novidadezinha que eu prometi lá no começo, né? Eu falei que tinha uma surpresa. Nós vamos fazer também um evento chamado Evento Pré-Curso. Esse é livre para os colegas oftalmologistas que queiram participar no dia 2 de março. Vai ser mais ou menos um debate.
Os colegas vão fazer a inscrição no mesmo site que faz a inscrição do curso. Aqueles que já fizeram a inscrição do curso já têm o direito a participar, não tem nenhum problema. O site é www.cursorefrativa.cbco.com.br. Também está vasto, divulgado nas nossas redes sociais. Pode falar pelo WhatsApp também, que é o 62 9512 5538. Fazer a inscrição para esse evento, que a gente está fazendo um evento pré-curso, no dia 2 de março. O Dr. Renato vai nos ministrar uma aula de um tempo determinado, e aí a grande cereja é que vai abrir, então, para um grande debate, uma grande discussão sobre cirurgia refrativa. Então, é uma oportunidade única para os colegas da oftalmologia que queiram participar. Outra oportunidade única é o curso dos dias 11 e 12 de março, no mesmo local, a inscrição é no mesmo site, www.cursorefrativa.cbco.com.br. A todos que estão presentes conosco, aqueles que participaram, tiveram aqui com a gente nessa live, em nome do CBCO, do professor Dr. Marcos Ávila, nossos agradecimentos do fundo do nosso coração. Foi uma alegria estar aqui com o senhor hoje, uma alegria estar com vocês assistindo aqui hoje, né? Vocês estão todos convidados a conhecer aqui o nosso serviço de excelência em cirurgia refrativa aqui do CBCO. Quem sabe vir aqui tomar um cafezinho com a gente para conhecer aqui o nosso hospital. Professor Renato, muito obrigado. Um prazer. Parabéns aí pela sua excelente condução desse bate-papo. Passou em um segundo, realmente. Eu achei que fosse uma meia hora para falar aqui. A gente passou muito rápido. Obrigado. Obrigado aí pelo trabalho. Um prazer estar com você. Tamo junto. Um grande abraço para todos e obrigado pela participação. Tchau, tchau.